Ok. É muito bom estar reunidos mais uma vez em Irmandade, apesar de não estarmos presencialmente, mas certamente o Espírito Santo está aqui entre nós, mesmo estamos remotamente afastados, e é muito alegria para mim. Cada noite eu faço o possível para chegar nesse horário, estar disponibilizado. E eu espero que vocês também sintam esse mesmo desejo de estar juntos para vivenciar essa comunhão, né? Então, é uma alegria muito grande a gente fazer parte desse processo. Agradeço muito a Deus por isto. Amém. Sandra, vamos Vamos levar orar a então? Deus em oração? Vamos orar? Bondoso Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar todos aqui te buscando, Senhor, para conhecer um pouco mais da tua palavra e também, Senhor, aprendemos um pouco mais de ti para que possamos crescer na fé. Amém, Te Senhor. pedimos que tu abençoe cada membro aqui presente, que tu abençoe, Senhor, cada pessoa aqui que cada lá representado também, que todos sintam Amém. a tua presença, o teu cuidado e Sim. a tua proteção, e que os momentos que se seguem, Senhor, os corações, para que possamos, com isso, Senhor, exaltar o teu nome. É o que te Amém. pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pecado, não. Meus queridos amigos, dando continuidade na Por nossa, isso, a Bíblia. no drama da paixão, que é o tema dessa dias da Semana Santa, hoje nós vamos tratar de um outro personagem, conhecer um outro personagem. Ontem nós falamos um pouquinho sobre Caifás, o Marcos nos trouxe aí uma bela apresentação sobre esse personagem, e hoje nós vamos falar de outra pessoa que teve a oportunidade de colocar-se na presença de Deus, de aceitar a Cristo e deixou passar. Esse personagem é Pilatos. Pilatos. Queridos, uma das frases de Pilatos que marcou, né? Marcou sua vida e marcou época até nossos dias é essa aí. O que farei de Jesus? Pense como esta frase ou esta interrogação que Pilatos faz, pense como ela é importante. Né? O que farei de Jesus? Se hoje, se hoje você estivesse no lugar de Pilatos, como que você responderia essa interrogação? O que farei de Jesus? O que nós temos feito de Jesus? A gente tem conhecido a Jesus, a gente tem ouvido falar dos seus milagres, a gente abre as escrituras de Gênesis e Apocalipse, a palavra de Deus fala dele, nós temos adquirido conhecimento dele, nós oramos, nós cantamos as suas maravilhas, nós cantamos quem ele é, nós louvamos, mas o que nós temos feito de Jesus no nosso dia a dia? Pense nisso. Nós vamos, nós vamos decorrer nesse assunto e você vai ver que Pilatos ele teve a oportunidade de fazer de Jesus alguém grande na sua vida, alguém importante na sua vida. Olha, para você ver a história de Pilatos, a vida de Pilatos, principalmente daquele momento em que ele foi acordado até o momento que ele faz essa pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Deus, o Espírito Santo, trabalhou insistentemente para alcançar o coração de Pilatos. Então, vejamos, o que que a, o que que nós temos de informações sobre Pilatos?
A gente conhece pouco pela palavra de Deus, a gente conhece pouco sobre ele. A gente tem que recorrer aos livros de história para conhecer um pouco mais sobre ele. Houve, lá pelo ano 70, um historiador chamado Flávio Joséfo. Esse historiador, sobre a história dos judeus, principalmente aquele momento ali em que Jerusalém estava sendo conquistada por Tito, não é? E Joséfo, ele separou no seu conto, na sua história, no seu relato, ele separou um espaço para muitos personagens. E dentre eles, nós encontramos esse personagem, Pilatos. Bom, Pilatos, ele, pelo que a Bíblia traz para a gente, ele era um governador romano em Jerusalém, em toda a região da Judéia. E uma quinta para sexta-feira, no mês de Nisan, exatamente no dia 14, quando os judeus estavam comemorando a Páscoa, Pilatos é acordado de madrugada. Batem na sua casa, o chamam. Algo importante estava acontecendo e aqueles que estavam envolvidos nesse ato, para o qual chamaram Pilatos, eles não podiam dar a sentença. Então, olha o que acontece naquela noite. Jesus havia sido preso. Vocês se lembram que nós falamos que Judas, lá no jardim do Getsêmani, ele deu um beijo em Jesus para indicar quem era Jesus, para que os soldados do templo, os guardas do templo, aprisionassem Jesus? Então, vejam, lá no jardim, naquela quinta para sexta-feira, Jesus ele foi preso. Ele foi levado, né, diante aí de Anás, Caifás, diante dos fariseus. Ele foi julgado e condenado. O Marcos, quando ele falou ontem, ele disse que algumas coisas estavam erradas naquele julgamento de Jesus. Primeiro, aconteceu à noite. Segundo, Jesus não tinha um advogado de defesa. Terceiro, não haviam testemunhas de que Jesus realmente era aquele impostor que Anás e Caifás estavam instigando o povo a conclamá-lo. Então, eles trataram Jesus injustamente, espancaram Jesus, confeccionaram para ele uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, deram-lhe um caniço, deram-lhe uma túnica vermelha. Jesus, ele havia declarado ter um reino. Durante todo o seu ministério, ele havia declarado ter um reino. Não um reino terrestre, mas um reino celestial. Tanto que ele dizia, o reino dos céus é semelhante. Então, lá estava Jesus preso, julgado e condenado. Mas os judeus eles não podiam matar, eles não podiam dar a sentença. Então Jesus é levado ao tribunal romano para que o tribunal romano, no caso o governador, ele agia também como juiz e ele validasse a sentença que os judeus já tinham sugerido, separado para Jesus. Então o prisioneiro ele é entregue aos guardas do pretório, não é? Para ser introduzido nesse espaço, mas os seus acusadores, aí Anás, Caifás, os judeus, aqueles de posição elevada, eles não entram no pretório. Por quê? O pretório é um lugar de julgamento romano. Eles haviam se purificado para a Páscoa. Olha que ironia, gente. Eles haviam se purificado para a Páscoa e injustamente estavam tratando
de condenar uma pessoa. Levaram essa pessoa para o sinédrio, espancaram, não é? Mentiram sobre ela, e eles não podiam ter contato aqui com os romanos, porque não, não, nós estamos purificados. Então eles ficaram à distância, mas eles disseram para Pilatos: olha, esse homem, ele se levantou contra César, ele se levantou contra o império, ele não paga tributos, imposto, ele ensina que não deve ser pago, né, impostos a Roma e etc. Quando na realidade o quê? Era mentira. Vocês se lembram de um relato que chegaram para Jesus e perguntaram a ele a questão do imposto? Então Jesus ele pede uma moeda. E quando trazem para ele a moeda, ele pergunta para o seu auditório: essa imagem na moeda, de quem é? E as pessoas respondem: de César. Então a resposta de Jesus é brilhante. Jesus diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Pronto, resolvido esse problema. Mas, sabe, Pilatos como governador romano, eu falei há pouco que a gente tem pouca informação, ou poucas informações sobre esse personagem Pilatos. Mas, segundo a tradição, Pilatos ele foi um soldado. Ele cresceu nos campos de batalha dos exércitos de Roma, das legiões. Sua bravura atraiu a atenção de César. E, por fim, ele recebe como recompensa o posto de governador da Judéia. Também Pilatos ele foi indicado, né, procurador romano para essa região por 10 anos. E ele começa o seu trabalho, o seu ofício na Judéia no ano 26, um ano antes do batismo de Jesus. E vai até o ano 36. Então, exatamente 10 anos, Pilatos ele trabalhou para Roma nessa região. Mas vejam, a fama de Jesus, ela ultrapassou os limites do judaísmo e ela chega também no palácio do governador. As pessoas falavam lá no palácio sobre aquele jovem galileu, homem simpático, de olhar penetrante, palavras firmes, palavras doces, falava com severidade quando tinha que falar com severidade. Pilatos ouviu das suas curas, ouviu das suas parábolas, muitos dos seus ensinamentos ele pegou como que fracionado através das pessoas, de repente até mesmo empregados lá do seu palácio. Então ele sabia que o estabelecimento religioso judeu se sentia incomodado com aquele jovem galileu. Veja, Pilatos ele tinha conhecimento de que aquele homem que estava sendo levado a ele, as causas não eram realmente aquelas de que o acusavam, mas eles acusavam aquele jovem galileu por inveja, pelo fato dele fazer aquilo que os líderes judeus deveriam fazer e não faziam. Então, meus queridos, quem era Pilatos? Quem era Pilatos? Nós vimos que ele era um soldado. Ele cresceu no campo de batalha, nas junto das hordas romanas e tudo mais. Mas Pilatos era um homem flexível, cruel e obstinado. Houve uma mortandade na Judéia nesse período em que ele foi governador, e essa mortandade foi atribuída a ele, onde mulheres, velhos, crianças, não é, foram mortas
e ele foi o responsável por essa mortandade. O que mais nós podemos aprender sobre Pilatos? Ele também adquiriu a fama de ser capaz de manter a lei e a ordem. Ele era implacável em reprimir rebeliões e qualquer ameaça ao Império Romano. Você já imaginou como deveria ser a Judéia nessa época em que Pilatos foi governador? O povo, como diz a gíria aí no mundo, o povo devia andar pianinho. Por quê? Porque qualquer coisa que fizessem poderia ser levados para a prisão, chicoteados ou coisas dessa natureza. Bem, de repente, ali está Jesus, aquele de quem Pilatos ouvira tanto falar, está ali, tete a tete, olho no olho. Só que Pilatos, queridos, ele olha para Jesus e ele não consegue ver aquilo de que ele é acusado. Então, olha só, diante de Jesus, Pilatos estava estarrecido. O réu não lhe parecia representar qualquer ameaça. Olha esse texto. Eu achei muito curioso quando eu li esse comentário em um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Esse texto diz: Pilatos olhou para o homem que guardava Jesus, e depois seu olhar pousou detidamente no mesmo Jesus. Tivera de tratar com todas as espécies de criminosos, mas nunca dantes fora levado à sua presença um homem com tais traços de bondade e nobreza. Via em seu semblante nenhum vestígio de culpa, nenhuma expressão de temor, nada de ousadia ou desafiadora atitude. Viu um homem de aspecto calmo, digno, cujo rosto não apresentava os estigmas do criminoso, mas o cunho do céu. Interessante esse texto, não? Pense como o Espírito Santo está trabalhando na vida de Pilatos. Bom, ele observou, nesse texto, a gente pode fazer uma observação aqui, ó. Pilatos olhou para o homem, para o soldado que guardava Jesus. E depois seu olhar pousou detidamente no mesmo Jesus. Pilatos viu uma diferença muito grande daquele soldado, um homem frio, acostumado com a guerra, com o sangue, com a morte. E depois ele, ao olhar para Jesus, ele viu uma diferença muito grande entre as duas fisionomias. O soldado estava acostumado a lidar com a morte. Entretanto, Jesus estava acostumado a lidar com a vida. Né? Queridos, ele olha com mais atenção o homem à sua frente, o homem que deveria ser julgado. Ele olha as marcas. Jesus foi espancado antes. As marcas do abuso eram evidentes, os lábios ainda inchados pela bofetada, né, que ele recebeu lá no julgamento de Anás, está lá em João capítulo 19, verso 3. Ainda assim, Jesus o entregava. Por quê? Porque ferido, enfraquecido, pelas longas horas de julgamento, coberto de marcas de sangue, jamais parecera tão belo. Havia nele a dignidade de um rei no trono. Uau! Esse é o meu Jesus. Esse é o meu Jesus. De repente, Pilatos, ele faz uma pergunta para Jesus. Alguém poderia ler para nós, por favor, João 18, verso 33? João, capítulo 18, versículo 33.
Nesse texto, Tomou, nesse, te- tomou o pedido. Hã? nesse texto, Pilatos ele faz uma pergunta a Jesus. Por quê essa pergunta? Porque a acusação que trouxeram a Pilatos é que Jesus ele se dignava ser superior a César. Olha a pergunta que ele faz. Alguém pode ler? Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta. Ah, eu tentei só, né? Né? Então, a pergunta de Pilatos: És tu rei dos judeus? Você, você observa que Jesus não responde para ele. Jesus ele vai dar daí a pouco uma outra resposta. E uma outra resposta que vai deixar Pilatos ainda mais intrigado. Não é? És tu o rei dos judeus? Se Jesus dissesse que sim, os seus acusadores seriam tidos como tendo razão. Mas Jesus não responde. Faz outra Nós- pergunta. Se nós observarmos um pouco mais, você vai ver que Pilatos ele é confrontado com um outro nível da vida que transcende tudo que ele conhecia. No versículo 34, Wanda, Jesus faz para ele, para Pilatos, uma pergunta. Veja, Pilatos fez uma pergunta para Jesus, Jesus não responde, mas faz para Pilatos uma outra pergunta. É muito comum você ver isso nas Escrituras. As pessoas chegam para Jesus e perguntam: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus ele não responde, ele diz: O que está escrito na lei? E a própria pessoa responde à sua pergunta, né? Então, o verso 34, o que nós lemos, Wanda? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, outro disseram outros a meu respeito. Olha como que Jesus deixa Pilatos embaraçado. Essa pergunta, ela surgiu aí do teu coração, da tua mente, Ou vem de outro. ou vem de outros? Ou vem dos líderes, ou vem de Anás, ou vem de Caifás, ou vem dos fariseus? Se você observar no versículo 35, ainda tem um pouquinho mais. O que nós lemos no verso 35? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Veja, Pilatos agora com uma outra pergunta. É, Olha, o judeu aqui é você, eu não sou judeu. Foram os teus patrícios, aqueles da tua nação, que te trouxeram a mim para que eu dê a sentença. Vem cá, diz para mim, o que foi que você fez? O que fizeste? No verso 36, Jesus ele responde àquela primeira pergunta de Pilatos. Qual foi a primeira? És tu rei dos judeus? Agora, Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Jesus ele não negou responder a Pilatos no momento em que Pilatos perguntou. Jesus queria que a conversa continuasse. Jesus queria ter um diálogo com Pilatos. Jesus queria abrir a mente de Pilatos para que Pilatos pudesse compreender o que ele, Jesus, veio fazer neste mundo. O meu reino não é deste mundo. Queridos, que reino é este? Que reino é este? Pilatos pensa. Nenhum domínio para ser defendido, nenhuma fronteira para ser guardada, nenhum exército para ser treinado, nenhuma submissão para ser imposta. Que reino é esse? Por quê?
domínio para ser defendido, fronteira para ser guardada, exército para ser treinado, submissão a ser imposta. Pilatos está falando de algo que ele conhecia, que era ali do Império Romano. O Império Romano ele queria ter o domínio sobre o mundo, ele queria que a sua fronteira fosse na outra extremidade do mundo, ou seja, não houvesse fronteira ou fronteiras. O exército romano era o exército mais bem preparado da época, mas para que isso fosse uma realidade, tinha que haver submissão, tinha que haver o quê? Uma imposição de ordens para que o exército alcançasse esse nível que Pilatos tanto defendia. Meus queridos, mais adiante, quando Jesus ele diz, olha, meu reino não é deste mundo, veja, diante de Pilatos está a encarnação de uma autoridade que vai muito além do poder político romano. O timbre da voz de Jesus transmite não apenas autoridade, mas paz. Seu olhar parece penetrar a mente do homem que o julga. Pilatos sente-se desconfortado diante desse jovem galileu. Esse jovem galileu, ele é tudo, menos um criminoso. Sabe, você já conversou com pessoas e, enquanto você está conversando, o olhar dessa pessoa está fixo nos seus olhos? E de repente você se sente incomodado com isso? Sim. Olha, eu já passei por isso, Omar. Né? Eu já passei por isso. Eu conversando sobre um determinado assunto com uma pessoa e a pessoa com os olhos fixos ali nos meus olhos. Chegou um ponto que eu fiquei incomodado. Eu já queria falar com a pessoa descosta. Jesus, ele olhando nos olhos de Pilatos, Jesus penetrou no seu íntimo. Jesus estava dizendo no seu olhar para Pilatos, Pilatos, eu conheço a tua história, eu conheço a tua vida, eu conheço todos os passos que você deu até esse momento. Seria como que o olhar de Jesus dizendo para Pilatos quem Pilatos era. Queridos, diante disso, Pilatos ele vai tendo cada vez mais a certeza de que Jesus não é o criminoso que disseram para ele que ele era. Bom, você vai ver que de um momento em diante, Pilatos ele procura de todas as formas salvar Jesus da sentença. Mas no versículo 37, no capítulo 18 mesmo, onde nós estávamos, no versículo 37, então lhe disse Pilatos, veja, diante de tudo que Jesus vem falando, e quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, então tu és rei. Aí sim, olha o que Jesus responde. Jesus responde, tu dizes que eu sou rei, tu dizes, e eu não disse que eu sou rei, mas para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de quê? Dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Veja, você está dizendo que eu sou rei. Eu não disse nada. Eu tenho um reino? Tem. Nesse mundo? Não. O que eu vim fazer nesse mundo? Nesse reino de outra pessoa? Interessante que um dia Jesus, você tomar o Evangelho de João, ali no capítulo 16, você vai ver que esse mundo, ele tem um rei. Ele tem um príncipe. E a palavra de Deus vem dizendo que o príncipe desse mundo, aquele que governa esse mundo,
é Satanás. E ele não tem nada com Jesus. Esse mundo que nós vivemos, Cristo não é o monarca dele. Por isso Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Um dia, sim, o reino de Cristo será estabelecido neste mundo, mas somente depois que o príncipe desse mundo, que é Satanás, for deposto. Então, queridos, aqui Jesus, ele é como que estivesse mudando o assunto. Jesus disse: olha, eu para isso vim a este mundo. Para quê? Dar testemunho da verdade. Verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu gostaria que você pensasse nessas palavras de Jesus. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Queridos, hoje a gente vive um período da história em que todos empunham a Bíblia e dizem que seguem a Bíblia, que seguem a verdade, que tem a verdade, mas rejeitam os mandamentos de Deus, rejeitam o sábado que foi estabelecido lá na criação. Mas no finalzinho diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, de que adianta eu ter a verdade nas mãos e não segui-la? Sabe, quando a gente olha para Pilatos, Pilatos ele tinha um conceito filosófico da verdade. Ele conhecia discussões filosóficas sobre a verdade, não a verdade que Cristo estava falando. Queridos, eu pergunto para vocês: o que é verdade para você? Compartilhem aí conosco. Roberto, o que é verdade para você? A verdade é tudo aquilo que Deus, que Jesus veio pregar na terra. Ok? Claudice, o que é verdade para você? Claudice, está aí? Banda, o que é a verdade para você? Jesus. Ah, muito bem. Então, veja bem. O conceito que Pilatos tinha de verdade era um conceito filosófico. Era aquilo que os eruditos falavam sobre verdade. Mas teve um momento em que Jesus estava ensinando os seus discípulos, o seu auditório ali de 12 pessoas. No capítulo 14 de João, se você voltar aí, 4 capítulos, no versículo 6, Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você voltar um pouco mais, 6 capítulos aí, a partir do capítulo 14, no capítulo 8, versículo 32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos Libertará. libertará. Mas se você agora adianta 4 versos e vai ao verso 36, capítulo 8, verso 36, você vai encontrar o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, Está libertado. livres. Sereis livres. Sereis livres, Serei. né? Então, queridos, a verdade não é um conjunto de verdades. A verdade é uma pessoa. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nos 2 versos de João 8, primeiro ele diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Entenda uma coisa: dos nossos pecados, das nossas mentiras, ou da mentira em que nós vivemos, da hipocrisia que muitas vezes vivemos e estamos mergulhados nela, somente Jesus pode nos libertar. Por isso que no verso 36, o próprio Jesus diz:
que somente o Filho pode libertar. Não é? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, então, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nós poderíamos dizer assim, olha, todo aquele que é de Cristo vai fazer o que ele ordena. Em um outro momento, Jesus diz assim, vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Em outro momento, no Evangelho também de João, no capítulo 15, ele vem dizendo que os seus discípulos guardam os seus mandamentos. Mandamentos. Tá? Então você observa que essa frase que Jesus, essa colocação que Jesus faz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Essa palavra ouvir, esse verbo ouvir aqui, ele indica uma ação. A ação aqui é praticar. Todo aquele que é da verdade pratica a minha voz, pratica aquilo que eu ensino, aquilo que eu mando, aquilo que eu ordeno. Então, meus queridos, tem muita gente dizendo hoje, mundo afora, que é da verdade, mas não tem praticado aquilo que Jesus ordena. E, de repente, quando Pilatos ele ouve isso, Pilatos ele fica absorto ali com as palavras de Jesus, e ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? Queridos, aquele personagem que estava diante de Pilatos, acusado de ser um bandido, um criminoso, Pilatos viu somente na aparência dele que ele não era aquilo de que era acusado. E quando ele fala da verdade, que ele veio para dar testemunho da verdade, Pilatos entende que a verdade que ele, Pilatos, conhece, não é a verdade que ele, Jesus, está falando. Então a pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Sabe, entenda uma coisa, o tanto que Deus trabalha para conquistar uma alma, é também o tanto que Satanás trabalha para conquistar a mesma alma. Quando Pilatos ele desperta para aquilo que Jesus está falando, Satanás ele causa um burburinho lá fora, na multidão, de forma que a atenção de Pilatos é desviada para a multidão. Pilatos não esperou para ouvir a resposta. Queridos, quantos hoje também não têm esperado para ouvir a resposta? Quantos hoje estão em busca da verdade, mas quando a verdade ela lhes é apresentada na sua essência, eles viram as costas. Quer um exemplo? Lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e pergunta a Jesus, meu mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu li um comentário que diz que quando Jesus ele olha para o jovem rico, ele se apresentando, as palavras dele, Jesus viu alguém que poderia ser um baluarte, alguém que com o conhecimento que tinha, a simpatia que tinha, enfim, tudo que era, poderia ser um verdadeiro discípulo ganhando almas para o reino de Deus. Mas Jesus olha penetrantemente para aquele jovem rico, como olhou para Pilatos, e diz para ele uma coisa diferente. Uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. A palavra de Deus, ela vem nos dizendo que aquele jovem, Lucas vem dizendo que aquele jovem saiu triste. Por quê? Porque era possuidor de muitas riquezas, muitas propriedades. Queridos, por favor,
Você está perguntando para Deus o que é verdade? Espera Deus responder. Espera o Espírito Santo trabalhar aí no seu coração. Aquela pessoa que eu falei para vocês, não sei, anteontem, ela disse para mim assim: olha, 30 anos. Eu tive a oportunidade de 30 anos atrás ter a minha vida mudada. Ter vivido a verdade como ela é nas Escrituras. Deus tem esperado por aqueles que estão distantes. Deus tem esperado por você. Deus tem esperado por mim. Mas o tempo, cada dia que passa, o tempo encurta. Cada dia que passa, nós temos menos tempo nesse mundo. Então, se temos que tomar uma decisão ao lado de Jesus, que essa decisão, que ela seja hoje. Não é? Veja, Pilatos, ele, diante das palavras de Jesus, ele procura buscar agora um refúgio na sua autoridade. E ele chega para Jesus e diz assim: é, você, você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e para te crucificar? Pilatos, ele agora faz jus da sua posição de governador, de maioral, de líder, de comandante, e ele diz: olha, a tua vida está nas minhas mãos. Já pensou nisso? Mas Jesus dá uma resposta para Pilatos que, mais uma vez, faz com que ele engasgue. Jesus diz para ele assim: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Você observa que Jesus agora ele não está fazendo rodeios mais para falar com Pilatos. Nenhuma autoridade tu terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Uau, queridos, olha o Espírito Santo trabalhando. Pilatos ele fica sem palavras, ele não sabe o que responder. Talvez pela primeira vez na vida desse governador se encontra um homem livre, livre de quê? Dos medos, livre da insegurança ou das inseguranças, livre da corrupção, livre da cobiça, da arrogância, livre para cumprir a missão para a qual vieram ao mundo. No final das contas, você vai observar um detalhe. Enquanto Jesus era esse símbolo de liberdade para Pilatos, Pilatos era um símbolo de escravidão. Queridos, quantas pessoas escravas nesse mundo? Eu estava ouvindo um relato esses dias que eu achei muito interessante. Uma pessoa do mundo, uma pessoa que vive uma vida aí do seu jeito, dizendo assim: os crentes são escravos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E, de repente, essa pessoa ela teve um contato com uma pessoa cristã e a pessoa chegou para ela e disse assim: você disse que nós somos escravos. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fuma? Fumo. Você consegue ficar um dia sem fumar? Não. Então o cigarro é teu senhor. Não. Mas você não consegue ficar um dia sem fumar, então é ele quem te domina. E a pessoa ficou quieta. Você bebe? Não. Como que você bebe? Você bebe socialmente ou todo dia você bebe? Não, todo dia eu bebo. E você consegue ficar uma semana sem beber? A pessoa, não, lógico que não. Então a bebida é tua dona. Não, não, claro que não. Sim, mas você disse que não consegue ficar uma semana sem beber.
Então ela te domina. E por fim, ele foi dando vários exemplos de coisas que dominam. E por fim, esse rapaz, ele olha para o cristão e diz: Eu entendi. Eu entendi o recado. Eu entendi que eu sou um escravo. Queridos, você pode fazer todas essas coisas, você pode beber, você pode fumar, você pode se prostituir, você sendo um cristão? Sim ou não? Não. Pode. Você pode fazer tudo isso. Só que a compreensão que você tem de Cristo, do que Ele deseja para você, você diz não para essas coisas. Isso aí não está em harmonia com o cidadão dos céus. Isso aí não está em harmonia com o cidadão do reino de Cristo. Então, por amor a Cristo, pela consciência que temos de que todas essas coisas entristecem o coração de Deus, nós simplesmente não fazemos. Mas temos a liberdade de fazer o que quisermos. Somos livres. Nós somos livres para cometer o pecado, mas também somos livres para dizer não ao pecado. Queridos, qual foi a fraqueza de Pilatos? Pilatos ele torna-se mais convencido da inocência de Jesus à medida que Jesus vai falando. E a partir desse momento, diz lá em João capítulo 19, verso 12, que Pilatos ele tentou argumentar com a liderança judaica, mostrando para eles que Jesus não tinha crime algum. Pilatos sai de casa e lá no seu quarto, na sua cama, ele deixa a sua esposa. De repente, enquanto Pilatos está ali no julgamento de Jesus, alguém chega, de repente, com um bilhete, e nesse bilhete está escrito o seguinte: era a mulher de Pilatos. Alguns dizem que essa mulher se chamava Cláudia. E ela escreve no bilhete o seguinte: não se envolva com este inocente. Não entre em questão com esse inocente, porque em sonho sofri muito por causa dele. Queridos, olha o Espírito Santo de novo trabalhando, Deus tentando impressionar Pilatos. Nós vimos lá atrás que Pilatos era um homem cruel, assassino, implacável, mas era alguém que Deus amava. Era alguém que Deus queria salvar. E era alguém que Deus fez tudo para resgatá-lo. Até mesmo acordar a esposa dele, fazê-la escrever um bilhete, um rascunho, e mandar para o seu marido: não te envolvas com este inocente. Eu sofri muito por causa dele num sonho. Sabe, Pilatos ele tentou evitar uma decisão clara. Pilatos ele chega diante da multidão e ele diz o seguinte: olha, eu não vi nesse homem erro, crime algum. Antes ele tinha mandado Jesus para Herodes, Herodes também não viu crime nele. Então, Pilatos ele tentou aí medidas permitindo que Jesus fosse açoitado. Qual era a ideia? Açoitar a Jesus e depois libertá-lo. Pilatos tentou agora a alternativa de Barrabás. Quem era Barrabás? Era um criminoso que havia se envolvido aí numa rebelião contra Roma e foi preso. Aqueles dois camaradas que foram crucificados com Jesus, um à direita, outro à esquerda, eram do grupo aí da gangue de Barrabás. Então Pilatos ele tem assim: vamos liberar, vamos levar para o povo, para que o povo escolha o pior criminoso. De repente, diante do povo, lá está Jesus, vestido de um manto escarlate, uma coroa na cabeça de espinhos, um simulacro de cetro. Pilatos olhando para os dois,
Pilatos pergunta para a multidão: quem vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Meus queridos, entendam uma coisa. Se você esquecer de tudo que nós falamos essa noite, não esqueça isso que eu vou dizer agora. Na multidão está a voz de Satanás. Não pense você que a multidão é a voz de Deus. Não. A multidão é a voz de Satanás. Por que eu digo isso? Porque anjos maus, o próprio Satanás, estava andando no meio da multidão e sussurrando no ouvido do povo: crucifica-o, crucifica-o. E daí a pouco o povo estava pronunciando aquilo que Satanás queria que fosse pronunciado: crucifica-o. Então, entendo, hoje, a voz da multidão, normalmente, ela é a voz de Satanás. Então, diante da escolha do povo, Pilatos ele tinha autoridade para chamar uma legião de soldados, 6.000 homens, 12.000 homens, e proteger Jesus e não deixar que Deus colocasse as mãos nele. Mas sabe o que acontece? Pilatos lavou as mãos. Olha, eu não quero saber o que vocês vão fazer. Eu lavo as mãos. Sabe por que Pilatos lavou as mãos? Porque os líderes da nação disseram assim: olha, se você soltar esse homem, você não é amigo de César. E Pilatos sabia que aqueles líderes do templo, eles tinham uma influência muito grande para com o César. E o que aconteceria com Pilatos? Ele poderia perder o seu emprego, ele poderia perder o seu posto, ele poderia perder as suas insígnias, ele poderia perder a própria vida, porque também seria tido como um traidor. As mãos. Queridos, olha esse texto, também daquele livro que eu falei para vocês, O Desejado de Todas as Nações. Pilatos anelava libertar a Jesus. Viu, porém, que não podia fazer isso e conservar ainda a sua posição e honra. De preferência a perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos há que, para escapar a um prejuízo ou sofrimento, de igual modo sacrificam um princípio? A consciência e o dever apontam um caminho, e o interesse egoísta indica outro. A corrente dirige-se vigorosamente para o lado errado, e aquele que transige com o mal é arrebatado para a espessa treva da culpa. Queridos amigos, irmãos, quantos hoje preferem viver no erro, porque o erro lhes satisfaz? Preferem viver uma meia-verdade, porque esta meia-verdade não lhe cobra nada. Sabe, quando Jesus voltar, ele voltará e levará para os céus um povo que tem o caráter semelhante ao dele. Veja, como defender a inocência de Jesus fazendo justiça e, ao mesmo tempo, não ser indispor com a multidão e os líderes judeus? Então vem aquela pergunta: que farei de Jesus chamado o Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? A pergunta eu te faço hoje: o que você fará de Jesus chamado Cristo? Essa pergunta, ela ecoa nos corações. Essa pergunta, ela ecoa nos ouvidos. Por quê? Porque nesta noite você está dando uma resposta para Deus.
O que que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Diante de tudo que você tem conhecido, que decisão você vai tomar? Você vai lavar as mãos? Você vai viver uma meia-verdade? De forma que você esteja aparentemente em paz? Queridos, se Deus não puder ter a mim 100%, ele não quer nada. Satanás, ele aceita só um pedacinho. Ele aceita ter na tua vida somente um preguinho, para que ele pendure ali o que ele quiser. Jesus não, Jesus quer você por inteiro. Sabe por que que Jesus quer você por inteiro? Porque ele se entregou por inteiro por você. Ele esvaziou os céus para que pudesse encher a tua vida. O que você fará de Jesus chamado Cristo? Que ele seja aceito aí no teu coração. Que ele seja aceito aí na tua vida. Que você permita que ele se assente no trono do teu coração, no trono da tua vida. E você permita que ele coloque o teu eu lá na cruz. Sabe por que eu digo isso? Porque quando eu estou assentado no trono da minha vida, governando a minha vida, Cristo está na cruz. Mas quando eu permito que Cristo se assente no trono da minha vida, eu estou permitindo que ele crucifique o meu eu, as minhas vontades, os meus gostos e etc. Então, esse é o convite que eu faço para você nessa noite. Permita Cristo se assentar no trono da tua vida, crucificar o teu eu e colocar a tua vida em ordem, escrever uma nova história. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de responder para Ele: Senhor, eu quero que Jesus do Cristo seja o primeiro, o melhor e o único na minha vida. Oremos. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, bondoso Pai. Senhor, a nossa mente é tão finita, é tão pequena, muitas vezes é tão mesquinha para entendermos o que aconteceu lá naquela sala do julgamento. Mas, Senhor, nessa noite, nós entendemos que a verdade não é um conjunto de regras, não é um conjunto de doutrinas, mas que a verdade é uma pessoa, Cristo Jesus, que precisa ser aceita no coração. Amém. Por favor, amado Deus, tome cada um dos teus filhos nesta noite em tuas mãos. Aqueles que, porventura, vão assistir essa live, esse estudo depois, trabalhe também, Senhor, nos seus corações, de maneira que possam também dizer para ti: eu quero que Jesus, chamado Cristo, se assente no trono da minha vida e governe a minha vida. Querido Deus, somente assim o nosso caráter vai ser transformado. Somente assim o nosso caráter vai ser semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Aqueles que subirão, querido Deus, com Cristo Jesus para os céus, são aqueles que tiveram o seu caráter purificado. E esse caráter se tornou semelhante ao caráter de Jesus. Nesta noite nos colocamos em tuas mãos, à tua disposição, para que o Senhor escreva uma nova história a nosso respeito. Em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença, ao teu dispor, e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. E amanhã nós temos um outro tema. Amanhã nós vamos conhecer uma outra pessoa. Veja, ontem nós falamos aqui, por favor, Oi. não se identifique com Judas. E hoje nós dizemos a mesma coisa. Não se identifique com Pilatos. Se identifique com Jesus. Amém. Deus abençoe.
Gente, até amanhã, 19h30. Até amanhã. Gente, até amanhã. Tchau, Até tchau. amanhã. Amanhã, Boa noite para todos. Boa noite. boa noite. Boa noite.